Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da operação aqui no Rio de Janeiro e o fato de que as armas encontradas, entre as armas encontradas na favela, tinham várias armas das Forças Armadas da Venezuela e também de Cuba. Ou seja, mostrando aquilo que é a influência do Cartel do Solis aqui no Brasil também. Tá? O Cartel do Solis, para quem não sabe, é o exército venezuelano. O exército venezuelano é um cartel de drogas. Ele fornece proteção para traficantes colombianos, para traficantes mexicanos, para vários traficantes na América Latina. E aparentemente estão fazendo isso aqui no Brasil também. Ou seja, o fato de haverem armas da Venezuela e de Cuba aqui no Complexo do Alemão mostra que tem pezinho desse pessoal por aqui também, né? Vamos entender como é que isso funciona e como é que isso pode impactar essa confusão toda, porque, por outro lado, o pessoal está dizendo que, olha só, a gafe, o Lula teve que calcular a reação sobre o Rio de Janeiro por causa da gafe, primeiro que não foi gafe coisa nenhuma, o Lula falou aquilo porque ele acha mesmo que traficante é vítima e todo mundo sabe disso, né? É impressionante como qualquer coisa que o Bolsonaro falava que tinha assim, algum tom meio ruim, era erro, absurdo, Bolsonaro imitou um doente de Covid e não sei o que lá, que absurdo. O Lula vai não, gafe, o Lula não, ele escorregou a língua e falou um negócio. Mas enfim, e de novo, não é isso. O problema é exatamente a associação com o Maduro, o Gustavo Petro e os narcotraficantes aqui da América Latina. É isso que fez o Lula pesar muito a declaração dele sobre o Rio de Janeiro. O Lula modula a reação tentando dar fôlego à PEC, não sei o que. Não. Ele tá com cagaço por causa do Maduro e do Gustavo Petro e da confusão toda das drogas aqui na América Latina, que a coisa pode pegar para o Brasil. Essa notícia foi sugerida por Me Morde Que Eu Tô Uma Delícia, Até Cubano Só Que É o Contrário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a operação no Rio de Janeiro apreendeu fuzis das Forças Armadas venezuelanas, também teve coisa de Cuba, do Peru, de não sei aonde, que a polícia recolheu fuzis de diferentes plataformas. 11 da família G3 alemã, 16 plataforma AK-47, eu imagino que ele quis dizer AK-47 aqui, e 3 de fabricação belga, além de fuzis de plataforma americana. Segundo o delegado, parte das armas aparenta ser falsificada. Mais de 90% dos fuzis da plataforma R são copy fake, são falsificados com capacidade letal, mas sem padrão de qualidade dos originais. Ou seja, eles pegam um fuzil que é meio que feito ali na favela mesmo, feito em oficinas ali, né? Eles podem atirar, eles podem matar, mas não tem a precisão, não tem a capacidade de uma arma real, né? Isso daqui é mais um ponto que impacta bastante a questão da ligação do Lula com o Maduro e com as organizações criminosas aqui. A gente sabe que tem um papo cabuloso desse pessoal todo aí do governo Lula com os traficantes, com o Comando Vermelho, com o PCC e com o Maduro, que é muito grande, né? Lembra que a acusação do Cartel do Solis é justamente que eles estariam aqui no Brasil já atuando. E de novo, o Cartel do Solis, ele não atua, ele não faz tráfico de drogas ele próprio, ele não faz isso. Não é assim que funciona o Cartel do Solis. O Cartel do Solis lá da Venezuela, o que ele faz é justamente dar apoio para traficantes, fazer a segurança de traficantes. E, entre outras coisas, traficar armas, né? Então faz todo sentido do mundo você ter fuzis aqui das Forças Armadas venezuelanas nessa história aqui dentro do Complexo do Alemão, né? Uma coisa que pega muito mal para o Lula, principalmente nesse momento que está havendo toda essa briga lá dos Estados Unidos contra os narcotraficantes lá na Venezuela. E lembra, foi justamente nesse contexto de criticar o Trump, porque o Trump matou um traficante que estava num barquinho lá no Caribe. Foi nesse contexto que o Gustavo Petro da Colômbia, que é muito amigo do Lula, falou que não, porque não são traficantes, são trabalhadores no tráfico. Ele estava fazendo o trabalho dele ali no barquinho, né? E não sei o que lá e coisa e tal. E o Lula, nesse contexto mesmo de criticar o Trump pela operação do Trump lá na Venezuela, o Lula falou que o traficante é vítima do usuário, não sei o que lá, que o traficante também é uma vítima e não sei o que lá, o que é uma besteira sem tamanho, né?
Olha só, o pessoal dizendo aqui, ó, a GAF fez o Lula calcular a reação sobre o Rio de Janeiro. Não, não foi a GAF, não. É o Lula mesmo que tem esse pensamento. Não adianta ele negar que acha isso, porque ele acha, né? E o entorno dele todo, tá todo mundo chorando pelos traficantes que morreram, tadinho das vítimas da sociedade, não sei o que lá. O entorno do Lula todo acha mesmo que traficante é vítima, que mauzão é só a direita. A direita que é o mauzão, o pessoal que quer trabalhar, que quer produzir, que quer a favor do livre mercado, esse pessoal é mauzão. Traficante é vítima da sociedade, né? Não, tem tadinho dele. Isso é o que o Lula pensa realmente lá no meio dele. Então não foi a primeira coisa chamar de gafe, né? Porque não foi gafe, né? Todo mundo sabe que o Lula pensa isso mesmo. Você pode até dizer que foi mal colocado o que ele falou, mas o que ele falou foi muito claro. O traficante é vítima. O Trump não pode dar tiro em traficante porque o traficante é vítima. E evidentemente que isso se aplica também no caso da Operação do Rio de Janeiro, né? Ou seja, o Lula está se posicionando exatamente como o pessoal aí dos direitos humanos e coisa e tal, que costuma proteger bandido dessa forma, né? E, de novo, eu acho realmente que tem que ter direitos humanos, que tem que ter, o bandido tem que ter o direito de defesa, é lógico que tem. Mas não dá para tampar o sol com a peneira, pô. Você entra numa favela, totalmente pessoal armado, pessoal atirando contra você, você vai fazer o quê? Né? Entregar citação pro bandido? Não dá, pô. Tem que responder com fogo, não tem alternativa, né? E a operação foi muito bem feita, como a gente fez o vídeo ontem mostrando o planejamento dela, o planejamento militar realmente de jogar todo mundo para mata, de forma que você poupa as pessoas civis, né? Poupa os moradores da favela, e ali você teve o confronto na mata, e meu amigo, quem estava no confronto, né? Não tem o que dizer. Enfim, repara como é que é exatamente a mesma coisa, né? O Lula ontem também fez uma declaração toda cheia de meios termos, dizendo que concordava que os traficantes eram maus e coisa e tal. Eu até fiz um vídeo sobre isso ontem, como é que pode, né? Mudou de ideia, pô, não eram vítimas e coisa e tal. Mas o problema dessa história, o Gustavo Petro já está reclamando do Lula, falando, não, Lula, não foi você não, foi o Castro, tem que jogar para cima do Castro. Só que o Lula não quer jogar para cima do Cláudio Castro, aqui, o governador do Rio, porque eles viram que isso aqui está tendo um apoio enorme na internet, né? Todo mundo gostou dessa operação. Então o Lula está querendo colher frutos disso daí, frutos políticos. Se ele disser que foi tudo Castro que fez, ele fica sem frutos políticos, né? Ele vai ficar mais uma vez isolado nessa história. E isso é um problema, que o Lula modula a reação tentando dar fôlego à PEC da segurança num acordo com Castro e descarta a GLO para evitar desgaste, não sei o que lá. Então, ou seja, é aquela situação em que o Lula ficou no meio do caminho. Na verdade, isso é melhor pra gente, sabia? Porque que eu falo pra vocês, o Lula tinha dois caminhos. Ou ele ficava do lado do Castro, né, e dizia, não, é isso mesmo, bandido tem que ser ruim, coisa e tal, e eu achava que ele não ia conseguir nada aqui, por quê? Porque a imagem dele não vende essa ideia de proteção, né? A minha visão, eu já falei isso em outros vídeos, é que o brasileiro quer muito esse tipo de operação. O brasileiro quer muito o modelo Bukele aqui no Brasil, que é aquele modelo violento, que entra lá e mata todo mundo, e, mas morreu um inocente, teve um inocente que foi culpado e coisa e tal, paciência, a vida é dura. Dá segurança pro resto da sociedade, né? Esse modelo, eu discordo dele, mas eu tenho certeza que o brasileiro quer esse tipo de modelo, o modelo Bukele de segurança, né? E o que acontece nesse caso aqui, né? Se o Lula fosse para esse caminho, se o Lula vestisse a camisa, não temos que acabar com o traficante mesmo, coisa e tal, eu acho que ele não ia conseguir, porque ele não tem imagem para isso. A imagem que ele passa não é uma boa imagem para isso. Mas seria um risco eleitoral realmente. Por outro lado, se ele abraçasse a bolha dele, o pessoal que está aí do lado dele, que é totalmente garantista, que fala, não, que absurdo, tadinho, as vítimas da sociedade, não sei o que lá, que coisa dura, né? Como é que pode, não sei o que. Se ele ficasse por esse outro lado, pô, beleza, ia ser ótimo, porque, como eu falei para vocês, essa bolha existe, mas essa bolha é só a extrema esquerda. Não estou nem falando que é a direita que discorda disso, não. Até o centro, até as pessoas que não estão interessadas em política, acham que não tem que ter essa porra, não. Traficante, pô, entra na bala mesmo, não tem esse negócio não, né? O Lula tinha duas opções que ele podia tomar. Uma que seria ótima pra gente, que é ele fugir totalmente da coisa. Outra que seria ruim pra gente, seria boa pro Lula, que seria abraçar esse negócio e tentar trazer para si essa operação, né? O Lula ficou no meio do caminho, não vai conseguir nenhuma coisa nem outra, ficou sem discurso e aprovar a PEC da segurança eu acho que não aprova, porque a pressão dos governadores é muito grande e vamos combinar, é uma coisa que realmente fere o pacto federativo, né? Subordinaria todas as polícias ao governo federal, essa PEC é terrível, não tem nada de bom nisso daí.
né? É lógico que o Lula está tentando usar essa desculpa da operação para dizer não, precisamos ter uma PEC e coisa e tal, mas como é que você diz isso? Porque se você disser que a operação foi um sucesso, então não precisa de PEC, né? A operação foi um sucesso. Se você disser que é contra a operação, você está juntando lá na extrema esquerda, dizendo que a operação foi triste porque matou não sei o que lá, não sei o que lá. O Lula está nessa sinuca de bico sem saber o que fazer, né? Então é isso daí, não foi por essa medida do Lula, essa hesitação do Lula, esse negócio, meias medidas do Lula, é justamente porque ele não tem saída, ele está encurralado nessa história. E isso para nós é ótimo, porque mudou o ponto de discussão para um ponto que a direita ganha fácil, não tem problema nenhum, né? Aí o Lula ontem também sancionou uma lei que endurece o combate ao crime organizado. Lembra que é lei que foi aprovada pelo Congresso, já estava para ele sancionar há algum tempo, mas ele decidiu sancionar agora, né? Aumenta a pena para o artigo 288, que define o crime de associação criminosa, né? Quando 3 ou mais pessoas se reúnem para cometer crimes. Não faz muita diferença isso. Eu já falei para vocês, esse negócio de aumentar o tempo de pena para crime faz muito pouca diferença em termos de criminalidade, mas ok, né? É uma maneira de responder para a sociedade. De qualquer forma, não muda absolutamente nada em nada essa lei que o Lula sancionou ontem, né? Outra coisa que aconteceu ontem também é que o Cláudio Castro e o Lewandowski se encontraram aqui no Rio de Janeiro. O Lewandowski veio até o Rio, conversou com o Cláudio Castro e combinaram a criação de um escritório emergencial com uma força-tarefa para combate ao crime organizado. Ou seja, aí que tá, é o que eu falo para vocês. De um lado, o Lula quer criticar a operação, dizer que tem muito morto, não sei o que. Do outro lado, ele quer entrar, porque ele viu... Não, se você pegar as menções da internet, a maior parte é positiva. Então o Lula quer pegar carona nessa coisa e tá vendo que não vai ter como, né? E, de novo, a outra hesitação do Lula é justamente pela proximidade dele com o Maduro. Ele estava querendo ajudar o Maduro e o Gustavo Petro criticando o Trump. Agora ele ficou na situação de como é que ele vai criticar agora o Trump agora se ele elogiou a operação do Cláudio Castro, se ele disse que era importante a operação do Cláudio... Como é que ele vai elogiar, como é que ele vai criticar o Trump agora? Porque o Trump está fazendo basicamente a mesma coisa. O Trump está indo lá e destruindo os traficantes que estão no Mar do Caribe. É basicamente a mesma coisa. Da mesma forma, eu acho que os traficantes que estão no barquinho ali mereciam um devido processo legal. Tem que ver se o cara realmente, né, sabia. Às vezes o cara nem sabia que estava transportando droga, não sei, né? Vai dizer. Pelo menos direito de defesa o cara tem que ter, né? E o Trump vai lá e mata os carinha. Mas, de novo, é o modelo Bukele da coisa. E o modelo Bukele da coisa é o que o povo quer, você pode ter certeza disso, né? E aí, ou seja, e tem mais problemas para o Lula. Além de você ter armas da força venezuelana aqui, né, do cartel dos Soles, aqui nos grupos terroristas aqui do Rio de Janeiro, que certamente isso vai chegar no ouvido do Trump, essa história aqui, você tem outros problemas, né? A Amazônia está virando um corredor global da cocaína por conta justamente do combate que o Trump está fazendo lá no Mar do Caribe, né? Então, os traficantes, eles, lógico, né, não vão parar de vender, eles vão tentar um outro caminho, e o outro caminho que eles estão tentando é a Amazônia brasileira. E aí, ou seja, o Lula pode ser chamado a intervir nesse caso. O que o Lula vai fazer? O Lula não vai fazer nada. O Lula ama traficante, o Lula ama bandido. Ele da época, né, que esse pessoal era identificado com os grupos terroristas lá de Cuba, lá os revolucionários cubanos e coisa e tal. Então, o Lula vai deixar o pessoal passar ali fácil, né? Aqui, ó, decisão judicial revela tortura, execução e domínio armado do Comando Vermelho na Penha, né? Se você vê a investigação, cara, é realmente terrível. É o que eu falo para vocês. Esse pessoal não é pessoa do bem, não. Eu sou a favor da liberação de todas as drogas. Eu acho que tinha que liberar a coisa toda mesmo. E, aliás, era uma maneira de acabar com esses grupos, porque no momento que você puder comprar droga em loja, esse pessoal não tem mais o poder financeiro que ajuda tanto eles ali, né? Mas, no final das contas, esse pessoal é bandido mesmo. Eles matam, eles sequestram, eles torturam moradores. É uma coisa terrível, uma coisa trágica. Então, esse pessoal tem que ser combatido, não tenha dúvida, né? Ou seja, nesse documento mostra isso daí, fica o pessoal, todo mundo dizendo que é coitadinho, o pessoal que está ali, que morreu e coisa e tal. E, de novo, o ideal seria um devido processo legal, eu concordo, mas vamos lembrar, meu amigo, o cara tá atirando em você, não tem muito como argumentar não, cara, tem que atirar de volta, não tem alternativa, né? Aqui, ó. Narcoterrorismo é a maior ameaça à soberania brasileira. Muito bem colocado aqui pelo Cláudio Dantas, porque a verdade é essa, né? O Trump tem feito essa campanha contra o narcoterrorismo e aqui na América do Sul a gente sabe que tem realmente uma força muito grande o narcoterrorismo, justamente pela ligação com a esquerda. A gente sempre ressalta isso, a questão da ligação do Comando Vermelho com os revolucionários da esquerda na época de 64, e não foi só aqui, foi também na Colômbia, foi também na Venezuela, foi em toda a América Latina, na verdade, essa ligação da esquerda com o crime, né?
Uma coisa curiosa é que o pessoal está aproveitando a deixa para se aproximar do Bukele. Eu dei a dica e é isso mesmo, que o Flávio e o Eduardo Bolsonaro vão a El Salvador para aprender com o Bukele as estratégias de combate ao narcotráfico. E é isso mesmo, o que o Bukele fez foi isso mesmo, construir mega prisões, sai prendendo todo mundo lá e aí acaba. Isso é o ideal? Não, não é o ideal. É o que eu falo para vocês, eu não gosto desse modelo. Por quê? Porque isso vai prender gente inocente no meio do caminho. E pode parecer muito confortável para mim, que estou aqui na Zona Sul do Rio. Aqui na Zona Sul, dificilmente alguém vai ser preso por isso. Prende todo mundo na favela, que acaba a coisa. Mas imagina que você é alguém que está na favela e vai ser preso de forma inocente por um crime que você não cometeu, né? Então, esse tipo de coisa é um absurdo, né? Não acho que isso seja a solução para o problema, mas é inegável dizer que lá em El Salvador o pessoal, todo mundo gosta disso, tá? Em El Salvador, eu estive lá na capital, lá, San Salvador, realmente cidade muito lindinha, cheia de investimento, um monte de prédio subindo, um monte de coisa crescendo lá, e a população adora o Bukele lá, por conta disso, por conta que ele trouxe segurança. El Salvador era dos países mais violentos do mundo por causa das gangues, que é exatamente a mesma coisa que o Comando Vermelho aqui. Eles ocupavam uma área, cobravam impostos nos comerciantes, vendiam drogas, vendiam gatonete, vendiam gás e coisa e tal. É a mesma coisa, né? As marras que eles chamam lá, né? As marras lá de El Salvador, né? Então, ele conseguiu resolver isso, acabou com esse problema por lá. Tinha o mesmo problema de tortura de moradores, tortura de comerciantes para pagar a taxa de proteção, né? Então o Flávio e o Eduardo Bolsonaro já estão indo a El Salvador para estreitar a fala com o Bukele, e também o Derrite. O Derrite eu acho um cara que tem uma visão muito boa para isso, ele pode também encarnar esse espírito Bukele aqui no Brasil, pode ser uma bandeira dele ótima para isso. O Tarcísio também tem essa capacidade, tá? Então o fato é que esse movimento do Cláudio Castro deu um chacoalhão aqui na política brasileira, né? E o tema de segurança pública entrou. E eu acho pouco provável que saia até as eleições do ano que vem. Isso vai ferrar com o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.